Olá, gente linda, galerinha do bem, tudo bem com vocês? A galera mais linda, a gente mais linda da internet se encontra aqui no canal da Fê. Quando os outros descobrirem que as pessoas mais bonitas estão aqui no canal da Fê, a gente bate 1 milhão, 2, 3, 5, 10, né? O que vocês acham? Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, por favor, você se inscreve agora. Deixa o seu like e siga nas redes sociais. Eu aqui mais avoada, mexendo em um monte de coisa ao mesmo tempo. O que eu fui fazer? A minha mão é tão leve que eu quebrei uma coroa. Ela é tão bonitinha. Olha só, que coisa fofa. Ah, vai pro lixo. Que não dá pra colar essa parte, não. Ai, meu Deus do céu. Tudo bom com você? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar bom agora. Que essa energia positiva e cheia de garra chegue até você. Gratidão por me assistir. Te convido a ficar até o final deste vídeo e conhecer esse meu universo tão simplório de arte, vida e espiritualidade, em que eu divido um pouquinho do meu mundo aqui na internet. Gente, olha só. A gente vai falar sobre, não exatamente sobre o Superman bissexual. Ou sei lá que opinião que eu tenho sobre isso. Eu acho que eu nem pensei se eu sou a favor, se eu sou contra. Aliás, quem sou eu para ser a favor ou contra? O Superman não é criação minha. Acho que se fosse criação minha, eu poderia não. Porque eu, como diretora, quando eu quero uma coisa, se eu sou dona de uma história, eu chego e falo, cara, tem que ser assim, assado, pronto, porque é minha criação, ponto final. Mas não é minha criação, então eu não me sinto nem no direito assim de opinar. Para mim, na verdade, eu acho que ele é indiferente. Porém, a questão que aconteceu por conta desse jogador, Maurício Souza, quase que eu falo Maurício de Souza, mas Maurício de Souza é o criador da Mônica, Chico Bento, Magali, adoro, que eu amo o Maurício de Souza. Mas o Maurício Souza, jogador aí que foi demitido por conta de sua postagem no Instagram, ele não gostou, né, sobre essa questão do Superman ser bissexual. E aí vem essa conotação, aonde esse mundo vai parar. Então é essa frase que me chama a atenção. Ontem mesmo eu coloquei aqui no canal uma poesia e algumas pessoas, até assim, amigos particulares, chegaram a me perguntar, eu não entendo muito poesia, não entendo muito essa linguagem, o que está significando? Fê, conta pra gente. Me explica. E realmente, alguns textos literários, não só a poesia, crônicas, certas literaturas, certos romances, não são tão fáceis de serem entendidos, às vezes, porque ele tem uma soma pesada aí de ironia, figuras de linguagem, em geral, figuras dentro da literatura, o que é tradicional e acaba dificultando. Por isso que eu digo sempre, leiam que a gente tem que educar a nossa mente, a gente tem que educar o nosso espírito, a gente tem que alimentar a nossa alma, mas a nossa mente precisa consumir conteúdos que a intelectualizem cada vez mais. Sempre que você pode, sempre que você puder, então faça uso aí do seu tempo para a literatura, para a cultura de uma maneira geral, para que seja compreendido. E dentro do meu ponto de vista, essa situação do jogador ter sido demitido, ela me fez refletir não só a demissão, que num primeiro momento, confesso para vocês, eu achei assim um exagero. Mas aí conversando com pessoas, amigos, que acompanham esse caso há mais tempo e conhecem o jogador, me disseram que ele já teve várias atitudes homofóbicas e que sempre velou um ódio específico dentro de suas opiniões. O que eles me falaram. Então, para algumas pessoas acharam isso justo, a demissão, outros acharam exagero, enfim. A reflexão que eu trago não é a demissão, nesse caso. A reflexão que eu trago não é o Superman em si, apesar que eu estou partindo disso para falar algo que eu considero muito importante e acho digno de dividir aqui com vocês. E eu acho o assunto muito sério. A questão é, aonde esse mundo vai parar? Eu gostaria de trazer uma reflexão no seguinte sentido. Aonde esse mundo já parou? E se esse mundo que existe, você gosta dele? E ele beneficiou a quem? O mundo em que vivemos, ele é bom para quem? Você acha que o mundo é justo? Você acha que o mundo é de progresso realmente? Que a gente evoluiu? Quanto demoramos para evoluir em certos pontos? Dos pontos em que foram evoluídos? Enfim, o mundo é bom para quem? Quando eu falo na poesia, que eu coloquei assim, né? O mundo está mudando, graças a Deus, até porque o mundo que havia foi bom para quem nele não se escondia. Algumas pessoas mais resistentes a essa mudança
e não só resistência, até mesmo as pessoas mais preconceituosas, ou para quem taxa essa situação do politicamente correto como uma coisa, nossa, exagerada, e meu Deus, a gente não pode mais falar nada, a gente não pode mais expressar nossa opinião, porque tudo virou crime, etc. Eu trago a reflexão a alguns detalhes. Óbvio, algumas coisas podem ser exageradas, sim, mas o exagero não é de agora. O exagero ele existe há muito tempo, basta a gente estudar a nossa história, basta a gente ver o andamento e como as pessoas se sentiram, as minorias, o quanto elas foram perseguidas. Qual foi a classe soberana até então? Por que é que, por exemplo, dentro dessa situação da demissão, até quando eu começo a falar isso no meu poema, explicando um pouquinho da poesia, para quem de repente ainda não conseguiu entender, quem manda é sempre o dinheiro. Eu já coloco de cara, né? Quem manda é sempre o dinheiro. Não importa a sua opinião exatamente. Se quem dita a regra é hétero, gay, trans, atual ou ex-presidente. Não importa se é direita ou esquerda. A questão é que quem manda é o dinheiro. Se porventura a gente vivesse numa sociedade, como já foi, em que o homossexual fosse o errado e fosse um crime ser homossexual, então quem seria demitido seria o homossexual. No primeiro momento, a minha crítica é contra o comércio que existe. Porque eu não vejo, como é que eu posso explicar assim? Eu não vejo preocupação com o próximo. Eu não consigo ver, ainda não consigo ver, posso estar errada. Agora, se por exemplo, como o meu amigo disse, mas esse cara sempre falou mal dos gays, sempre foi homofóbico, etc. Tá, então, só quando ele fez uma postagem de alcance público, de grande alcance público, então ele passa a ser demitido, ele recebe essa repreensão. Porque daí ela deu o bafafá nas redes sociais. Certo? Então, por conta disso. Não exatamente pela opinião dele. Agora, a partir do instante em que a gente pensar, o mundo sempre foi de um jeito, o mundo, como eu comecei o início desse vídeo, o mundo sempre foi de um jeito, o mundo está mudando agora. Algumas pessoas vão resistir a esse mundo, algumas pessoas não vão gostar desse mundo e vão achar que tudo é sacanagem, que tudo é libertinagem. Uma coisa que esse mesmo amigo meu me falou, eu repasso pra vocês. E se a foto não fosse do Superman bi, que é o Superman beijando outro cara, e se a foto fosse com homens negros, mulheres negras, e a frase, aonde esse mundo vai parar? Por exemplo, trago uma suposição. Como você se sentiria? Porque aquele que nasce negro, ou que nasce oriental, ou que nasce homossexual, ele não escolhe aquilo. Pode ser que existam modinhas. Eu já vi acontecer. E as meninas agora resolveram tudo namorar entre elas. E não são necessariamente homossexuais. Mas elas têm essa modinha. Mas cada um com seus problemas. Existe, mas existe aquele que nasce assim. Como eu também nasci diferente. E quantas vezes eu fui acusada de ser anormal por ser espírita? Hoje está mais difundido, mas há um tempo atrás, não, e dependendo da região que você vive, não. Eu sou macumbeira, eu sou bruxa, eu sou feiticeira, entendeu? Então você não tem espaço no mundo porque as pessoas não querem te dar espaço porque elas falam o que elas querem. E isso pode te agredir. Aqueles que são mais fortes vão conviver de boa com isso. Mas aqueles que são mais sensíveis, ou dependendo do histórico de cada um, vai sofrer imensamente com isso. O que eu proponho é você se colocar no lugar dele. E se de repente a foto não fosse do Superman? Fosse de repente... Existem muitas loiras nas fotos. Ou existem muitas morenas, ou muitos orientais, ou anãos. Não importa. Ou se fosse muitos brancos. Aonde esse mundo vai parar? A questão é você se colocar no lugar do outro sempre e de repente observar, se você estivesse no lugar dele, você ia gostar? Você iria gostar de ver aquilo? Como se essa frase, onde esse mundo vai parar, fosse, meu Deus, estamos indo para a beira do abismo. Mas quando a gente vê a história lá atrás, quando a gente... eu acho que até para Cristo devem ter dito isso, onde é que esse mundo vai parar? Porque estava lá o bruxo, né, que fazia coisa errada, que estava fazendo milagres, operando por conta do Satanás e não por conta de Deus, porque não acreditavam nele. Então, dependendo do ponto de vista e da tradição que existe, quem vem com uma coisa diferente vai quebrar aquilo, vai criar muvuca, vai criar polêmica, vai criar briga, vai criar problemas aqui e ali, porque as pessoas não aceitam o que é diferente. Aí uma pessoa...
O rapaz que é gay. Aí ele carrega isso, assim, uma dificuldade já na casa dele, porque ele, de repente, não é aceito pela família dele. E aí ele já se sente rejeitado, às vezes ele nem amor ele recebe, não recebe uma palavra amiga da mãe, nem do pai, os primos o escandalizam, porque ele é gay. Aí ele vai para a sociedade também o escandaliza porque ele é gay. É que hoje a gente está falando mais e parece que está normal, mas não tá para muita gente. O Brasil ainda é um dos países que mais mata homossexuais. E se essas frases forem, como eu posso dizer assim, fomentadas cada vez mais, talvez a gente coloque em risco pessoas que estão precisando de proteção. E se a partir do instante, penso eu, em que tudo for normalizado e todo mundo for aceito do jeito que é, a gente pode ter um pouquinho mais de harmonia. Houve um tempo em que a heterossexualidade, o estilo tradicional de viver, também era imposto em todos os tempos, porque a homossexualidade sempre existiu. Então chegava o menino ou a menina que se mostrava numa tendência diferente numa determinada idade e os pais percebiam, ele pensava, por conta do que a família falava, por conta do que a igreja, os padres, os pastores, sei lá, falavam, que ele ia para o inferno porque ele era um pecador. Então, quanta opressão já não foi feita para tanta gente? Será que não está na hora só da gente rever a maneira que a gente se expressa? E talvez sejam necessários que venham Superman's Be para romper certas tradições, para trazer uma nova normalidade em que todo mundo possa existir à vontade. Em que você possa falar, nossa, eu sou gay, beleza? E tá tudo bem. Nossa, eu sou espírita. E tá tudo bem. Eu já tive amigas que tinham que preencher lá negócio de escola e foi matricular filho em escola tradicional de Itajaí católica. E na hora que pergunta lá religião e a pessoa não consegue escrever que é espírita, com medo de retaliação. Isso já faz um tempo, mas aconteceu com medo da criança, do filho ser perseguido naquela escola porque ela é espírita e não católica. Eu já vi isso acontecer, o medo da pessoa, o medo da tradição. A gente tem que romper tradição e eu não rompo tradição aqui no canal, trazendo mesa aberta espírita, sessão espírita aberta para todo mundo, e eu não sou criticada e todo mundo, os espíritas mais tradicionais dizem, nossa, mas isso não é espiritismo. Mas quem é você para falar o que é ou deixa de ser? Se a caridade está em primeiro lugar, é espiritismo sim. E não é o humano que manda no espiritismo, são os espíritos. Eu acho que a gente tem que rever muita coisa, tem que repensar muita coisa. Eu acho assim, ó, que há uma preguiça social. Eu já fiz parte dessa preguiça social. Há uma resistência natural de quem está acostumado. Nosso cérebro é assim. A gente está acostumado a ser de uma determinada maneira. O mundo foi apresentado para a gente de uma determinada maneira. E quando vem algo diferente e rompe, a gente vai criar essa resistência. E a gente vai achar que o outro lado está completamente errado. Mas talvez errado esteja na resistência. Vamos dar uma chance para os diferentes, porque o diferente é normal. Somos todos normais e somos todos filhos de Deus. Eu não vou trazer, eu não amadureci, eu escutei gente que fala, nossa, é crime o que ele fez, de homofobia. Tem gente que fala, olha, não é crime o que ele fez, ele só expressou opinião. O que eu quero não é nem criar polêmica sobre isso. O que eu quero e trago pra cá, eu acho que é o que eu mais faço aqui no canal, é tentar pensar assim, olha, o mundo sempre foi massacrado por um determinado ponto de vista, porque tinha que ser assim, assim, assado. Tá. Aí agora as coisas estão mudando. Aí, o lado tradicionalmente normal tá se achando massacrado porque não pode falar nada. Mas se esquece que o diferente já foi massacrado por muito tempo. Então, talvez, daqui a décadas ou séculos, a gente encontre um equilíbrio de viver. Eu, particularmente, gostaria de viver num mundo em que não importa o que a pessoa seja, tá tudo bem. Tá tudo bem. De novo, tá tudo bem. Porque nós somos irmãos e vamos nos aceitar e vamos nos respeitar. Aí começa aquela discussão, mas não pode beijo gay na novela. Mas pode o beijo do homem e da mulher, o beijo hétero pode. Às vezes, quantas novelas com conteúdos assim bem mais ardentes,
foram expostos em horários até cedos, assim, e estava tudo bem, porque a gente foi acostumado com aquilo e estava tudo bem. Aí agora a gente está pensando e a gente está revendo o que é que está tudo bem. A malícia está dentro de cada um. Acho que a gente só tem que refletir e ver que quem está lutando pela sua liberdade, no caso dos homossexuais, os trans, enfim, estão lutando para serem respeitados, eu só deixo um conselho, não criem tanta guerra, não criem a guerra. Como já criaram guerra com vocês. Mostrem o lado bom. Mostrem que vocês são bons também. Tem que ter paciência. A mudança de tempo e a mudança de estrutura social, ela leva um tempo. Não sei se o que eu falo vai entrar. Porque, no fundo, a pessoa quer ser respeitada agora, ela tá cansada, mas o mundo não vai mudar da noite pro dia. Então, isso é uma questão de sabedoria. Por outro lado, aqueles que agridem e acham que, de repente, ao postar uma opinião, não se colocam no lugar do outro, meu conselho é que eles se coloquem no lugar do outro. E segurem um pouco a onda. Porque todo mundo tem direito de se expressar. Ao mesmo tempo, todo mundo tem... vamos supor assim, na questão do Superman, vai ter resistência para aceitar o Superman gay. Então ele tem o direito de se expressar? Tem. É a liberdade de opinião. Mas cuida para a tua liberdade de opinião não machucar o outro. Porque amanhã ou depois esse outro pode ser teu filho, pode ser você numa outra vida. Cuidar um pouco mais, zelar um pouco mais por tudo aquilo que está ao nosso redor. Zelar pelo outro, ter um pouco mais de equilíbrio. Eu só penso que esse mundo já, dentro da frase, né, aonde esse mundo vai parar, eu acho que ele tem que cambalear. E volto a dizer, talvez sejam necessários muitos Supermans bissexuais, seja o que for. Claro, podem criar novos personagens, eu acho essa argumentação muito positiva também, mas é necessário romper uma tradição. E talvez o Superman seja esse cara que vem salvar o mundo de verdade, vem salvar o mundo num todo. Daqui a um tempo... Hoje tem polêmica, mas daqui a um tempo as pessoas vão se acostumar e vão começar a respeitar mais o que é diferente. Para que todos possam ter a mesma liberdade. Quem sou eu para negar a liberdade do outro? Quem é você para negar a minha liberdade? Mas quando você for se expressar, se coloque no lugar do teu próximo e pense se aquilo não iria te ofender, te machucar, te magoar. Porque o mundo sempre gira, né? E se hoje você magoou, amanhã você pode ser magoado. Enfim. Prezo pelo equilíbrio. Sempre. Gratidão por me assistir. Deixe seu comentário com educação para você não levar bloqueio aqui no canal. Um beijo na sua alma. Fiquem com Deus. E sabe, basta sempre a gente refletir. Jesus Cristo foi o cara mais diferente assim do seu tempo, mais diferente do tempo que a gente vive, dos tempos que virão ainda. E foi rejeitado por tanta gente. Não é certo a gente rejeitar nada também, né? Gratidão.